Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Vamos ver agora a história de Samuel. A Bíblia nos conta que num pequeno povoado lá na montanha de Efraim morava uma mulher que se chamava Ana. Ana era muito amada por seu esposo Eucana. Ele a amava muito e cuidava muito bem dela. Ana, porém, vivia sonhando em ter um bebezinho, só que ela era estéril e não podia ter filhinhos. Por isso, ela ficou muito triste. Mas Ana não desistiu de seu sonho. Então, ela passou a ir na casa de Deus. E lá, ela orava ao Senhor pedindo um filhinho. Certa vez, ela chorou tanto lá no templo que até Eli, o homem de Deus, pensou que ela estivesse bêbada. Mas Ana explicou para o homem de Deus que ela não estava bêbada. Ela só estava muito triste porque queria ter um filhinho. Então, Eli, o homem de Deus, compreendeu a situação de Ana e disse: pode ir para sua casa, pois Deus vai lhe dar um bebezinho, do jeito que você está pedindo a ele. Então, Ana ficou muito feliz e foi para sua casa. Deus respondeu à oração de Ana, conforme o homem de Deus havia falado. Ela teve um filhinho e colocou o nome dele de Samuel. Quando Samuel estava mais crescidinho, ela o levou para morar no templo e ser o ajudante do sacerdote Eli, um homem de Deus. O templo era muito bonito e tudo tinha que estar bem organizado. Samuel era um ótimo ajudante e ele arrumava tudo. Varria o chão até ficar bem limpinho, tirava a poeira dos jarros, limpava a mesa, abria as janelas do templo. Certa noite, quase de madrugada, Samuel ouviu uma voz lhe chamando: Samuel! Então ele se levantou e foi até o homem de Deus e perguntou o que ele desejava. O homem de Deus disse que não havia chamado e o mandou de volta para a cama. Samuel se deitou e novamente ouviu a voz lhe chamar: Samuel! E ele tornou a ir até o homem de Deus, mas o homem de Deus respondeu mais uma vez que não havia lhe chamado. Na terceira vez, o homem de Deus entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele disse a Samuel que respondesse à voz assim: pode falar, Senhor, pois eu sou seu servo e estou te ouvindo. Viram, amiguinhos? Samuel obedeceu ao sacerdote e recebeu uma mensagem de Deus. E durante toda a sua vida, Samuel recebia as instruções de Deus para ajudar as pessoas. Por isso, quando seguimos as instruções de Deus e ajudamos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus e agradando a Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus
pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel!